sou escravo do medo, sou filho de Deus. O que nós temos ministrado esse mês inteiro, virada de cativeiro. Quem é cativo está sob um domínio de medo, um domínio de escuridão, um domínio de estar em um lugar que ninguém quer ficar preso, ninguém quer ser prisioneiro de alguém ou de alguma coisa. A gente quer ser livre, a gente quer ter a liberdade de decisão, de dizer não para aquilo, ou dizer sim para aquilo que queremos viver. Quando estamos sob prisão, estamos sendo escravos. Quando não conseguimos, quando estamos sob domínios e não conseguimos sair daquela situação, estamos sendo escravizados. Então nós viemos falando esse mês inteiro sobre a situação de Jó. E nós vimos que a escravidão, muitas vezes na vida do ser humano, não começa no que é físico, começa no que é espiritual. É por isso que muitas pessoas ouvem eu falando aqui, colocam o que é espiritual na frente, colocam o que é espiritual na frente. Quando eu estou dizendo isso, é colocar a arca da aliança, assim como Josué fez, assim como Moisés fez, coloca a sua aliança com Deus à frente. Colocar a aliança com Deus é colocar também a aliança que você tem com a palavra de Deus. Você precisa colocar à frente, para que você possa viver a sua condição de filho. Há uma batalha espiritual pela tua alma, e essa batalha é para destruir ou para te salvar. E Jesus não veio ao mundo para destruir, ele disse, mas para salvar. E é você que ele escolheu para viver com ele, e ele quer que a sua alma seja salva. Mas alguém é interessado em destruí-la. Há forças que interagem no mundo, na terra, sobre os espíritos humanos até, para que haja destruição da sua vida, para aprisionar a sua vida. Mas nós falamos sobre isso. Não é uma ideia de Deus, irmãos. Essa conversinha de Deus no deserto, que ele me quer no deserto, não é conversa de Deus, esse negócio que um sofrimento Deus fez para me provar. Isso não é verdadeiro. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. E Deus não criou o sofrimento para o homem, mas o próprio homem, ele cultiva o seu próprio sofrimento. Ele toma as suas decisões e vai para a direção que não deveria. Porque o Senhor diz, os meus conselhos sempre são melhores. Os meus conselhos são para a vida. Está em Deuteronômio 30:19. Eu te dei a bênção e a maldição. Eu te dei escolhas, a vida e a morte. E aí ele dá um conselho nesse capítulo dizendo, escolha pois a vida para que vives. Então há uma batalha espiritual que da parte do nosso inimigo para tentar nos fazer prisioneiro. Mas Deus disse que não havia motivo para o inimigo tocar na vida de Jó, porque Jó era um homem fiel a Deus e se importava com o que Deus pensava. Mas houve o interesse do inimigo de tentar provar para Deus que a terra estava sob o seu domínio. Porque a Bíblia diz que o inimigo passeava nas regiões celestiais. E ele passeava sobre a terra e ele se encontrou na região celestial e disse para Deus, disse, a terra está sob o meu domínio. Quando a Bíblia diz que ele passeava, ele estava dizendo, a terra está sob o meu domínio. Foi por isso que Deus trouxe a memória dele, peraí, não está sob o teu domínio, ainda tem um lá. Tem um lá que é justo, que é íntegro, que é fiel a mim. Então, por causa dele, você não tem total domínio sobre a terra, nem sobre os homens, porque ele representa a minha presença na terra ainda. Então, Deus sabia que Jó era a representação da sua igreja na terra. É o que eu digo para vocês, um dia que a igreja, que somos nós, que temos fé em Cristo, for retirada da terra, você vai ver o que é destruição sobre essa terra. Porque Deus vai permitir sim. Assim como ele permitiu, para provar não para Jó, mas para o diabo, de que ele estava enganado sobre o seu domínio, que ele não tinha domínio sobre a terra ainda, que ele não tinha total domínio. Então Deus permitiu. O que aconteceu quando Deus permitiu? A vida de Jó foi tocada. A vida de Jó foi quase destruída totalmente. Mas Deus tinha dado uma palavra final, não, a vida dele você não mata. A vida dele você não tira da terra. Você pode fazer o que você quiser. E Deus viu a posição de Jó, continuou fiel a Deus. Mas há momentos que nós falamos sobre o conflito da nossa alma. Há momentos que a nossa alma entra em conflitos. As nossas emoções falam alto.
E as nossas emoções, elas só trazem preocupações, questionamentos, que nos geram cada vez mais inquietudes e ansiedades. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções durante uma batalha espiritual. Se estamos orando por alguma coisa, por um resultado, se estamos orando para que Deus venha nos ajudar ou venha nos ensinar algo, então comece a prestar bem atenção nas suas emoções, para que aquelas coisas não se tornem prioridade na sua vida, não comece a afetar os seus pensamentos e o seu comportamento daquilo que Deus espera que vocês façam. Deus espera te encontrar no lugar que Ele quer e da forma que Ele quer para Ele poder operar. Mas se Ele encontra de vez fé no seu coração, questionamento, dúvida, medo, Ele diz: como que eu vou operar se não há fé? Porque onde há dúvida e medo, não há fé. Então Deus não pode operar ali. Temos que nos posicionar. Por isso que os conflitos, um pequeno erro, vamos dizer assim, de Jó, foi quando ele começou a questionar Deus. Nós falamos sobre isso. Vamos, tragam Deus aqui para mim conversar. Quem somos nós? Traga Deus para explicar o que está acontecendo comigo. Esse foi o erro de Jó. Deixou-se levar pelas suas emoções. E quantas vezes você deixa de viver o que Deus preparou para aqueles que o amam? Deus já te deu a bênção de conquista, de realizações, e muitas vezes você deixa de viver por causa do conflito das suas emoções. Você começa a questionar a Deus, questionar a vida. Por que isso só comigo? Por que aquilo? Por que não acontece? Por que isso acontece com o outro? Esses questionamentos geram conflitos na sua alma que podem colocar em perigo o seu posicionamento de fé. Então tome cuidado com suas emoções. E Jó foi o único detalhe. Mas mesmo assim Deus, pela sua misericórdia, mostrou para Jó o poder dele. Quando você ouve a palavra de Jó dizendo: Deus, eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje eu te conheço contigo andar, é porque foi essa parte. Quando Jó questionou Deus, Deus pegou Jó e levou ele para uma dimensão e mostrou a visão de tudo o que ele fez. Imagina você sair daqui para um foguete lá para o universo. A impressão que você vai ter, as coisas impressionantes que você vai ver, o tamanho da Terra, o universo criado, você ia ficar impressionado com aquilo. E foi o que aconteceu com Jó. Deus começou a mostrar coisas tão grandes para ele, que ele ficou impressionado. E ele falou: Deus, me perdoe, eu não sabia o que eu estava falando. Porque na verdade, a percepção de Jó era muito pequena. Ele não estava tendo uma percepção espiritual, um discernimento espiritual do que estava acontecendo. Não era Deus que estava lhe punindo, mas era Satanás que pediu para tentá-lo, para tentar provar que ele era infiel a Deus. Porque Deus, ele disse: ele te serve por causa do interesse. E depois ele disse: deixa eu tocar na saúde dele para ver se ele permanece fiel. Mas quem estava em dúvida não era Deus. Quem estava em dúvida era Satanás. Então Deus não era ideia. Mas Jó se entrou em conflito por causa da percepção. Às vezes a sua visão diante dos problemas é uma percepção muito pequena. Você precisa buscar Deus, buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, para que os seus pensamentos se acalmem, para que o seu espírito se acalme. E então só nessa calmaria é que você vai poder ouvir com a palavra de Deus dentro de você, o Espírito Santo testificar as coisas que Ele está fazendo naquele momento, ou de como você deve se comportar, para que aquela situação seja revertida de maldição em bênção, ou de prisão em bênção, como foi dupla bênção na vida de Jó. Deus trouxe em dobro tudo que Jó tinha perdido, e o que ele tinha mais do que ele tinha. Mas só depois que ele entendeu o posicionamento dele: Senhor, hoje eu te conheço de contigo andar. Quando ele disse isso, ele está dizendo em outras palavras: as minhas emoções estão mais tranquilas, e agora eu não vou pecar mais, porque os meus olhos espirituais foram abertos e eu vi a grandeza do teu poder. Porque Deus só fez uma perguntinha para ele: pegue a terra e me diz qual é a medida dela. Você consegue medir? Ele disse: é impossível. Conta quanto tem braços neste universo, me diga quem criou isso e como que foi criado, como que ficou suspenso nos céus. E Jó ficou impactado. Então a visão
espiritual de Jó. Quando Deus abriu os olhos dele, trouxe calma ao seu coração. Então as suas emoções ficaram sujeitas ao que é espiritual. Por isso que eu digo, você põe a arca da aliança na frente, aliança com a palavra de Deus, aliança com Deus, porque daí a sua alma vai ter que se aquietar. Veja só a reação de Davi, quando ele estava orando no Salmo 42. Ele diz assim: por que te entristece dentro de mim, ó minha alma? Ele estava numa batalha espiritual, uma necessidade de resposta, de suprimento de Deus para a alma dele, para a vida dele naquele momento. Era um momento de aflição. Mas a alma de Davi entrou num conflito também, ao ponto de se entristecer e talvez até de querer questionar por que aquilo estava acontecendo. Mas aí ele diz: por que te abates, ó minha alma? Ali Davi estava pronto, estava numa visão pronto, ungido, com uma visão espiritual. E quando ele olhou para a sua alma, que estava as suas emoções se agitando, disse: por que você está assim? Por que te abates, ó minha alma? Por que te entristece dentro de mim? Ainda eu louvarei. Olha a palavra que ele lançou logo em seguida. Você não sabe, alma, que ainda eu vou louvar a Deus, porque ele me deu a sua palavra, que todas as minhas batalhas de Davi, ele disse: eu vou vencer. Então ele sabia que Deus estava com ele e que a palavra estava com ele, e a palavra que Deus deu a ele foi de bênção, de que ele não perderia nenhuma batalha. Mas a sua alma entrou em conflito, mas ele colocou rapidamente a alma no seu devido lugar, as emoções dele no seu devido lugar. Então comece a prestar atenção. Se as minhas emoções estão reclamando demais, que é o mais comum, é reclamar. É muito mais fácil reclamar do que ter atitude de sacrifício. É muito mais fácil ficar reclamando, ficar questionando as coisas, o que esperar e ficar em silêncio, e é confiar em Deus ou tomar a atitude certa para corrigir ou para vencer. Nós nos agitamos diante dos problemas, mas você tem que olhar para a sua percepção e dizer: a minha percepção não pode ser baseada nas minhas emoções. Eu tenho que buscar o que é espiritual e colocar na minha frente. Na minha frente. Então busque primeiro a Deus em primeiro lugar. Disponha a sua vida em primeiro lugar na presença de Deus, antes de tentar resolver qualquer que seja o seu problema. Ponha o Senhor na frente. Ponha a presença de Deus na sua vida primeiro. Ore primeiro. Busque louvor, tenha paz, acalme as suas emoções primeiro, antes de querer resolver as coisas de qualquer jeito. Cale-se, fique calado. Como nós temos um sábio, ele é sábio primeiro porque ele teme ao Senhor, e segundo porque ele aprendeu a ouvir. E quando o sábio exerce a sua autoridade, ele recebe do Espírito de Deus também um poder de revelação, que é o discernimento, que é a percepção das coisas. Ainda das coisas que vão acontecer, você começa a ter percepção, que é a revelação do Espírito, para saber como se conduzir, saber o tempo como nós já ministramos e a forma de tratar aquilo. Isso vem de Deus, irmãos, para você, para mim, e é gratuito. Acalma a tua alma, acalma as tuas emoções e te toma uma posição espiritual. E nós falamos no domingo passado sobre posicionamento espiritual, e falamos: você é filho de Deus. Quando cremos em Jesus, fomos feitos filhos, herdeiros, e com herdeiros de Cristo você recebeu uma herança e uma autoridade. Jesus escreveu isso. Há um testamento escrito, e o testamento é essa palavra aqui, ó. Está escrito ao teu respeito, a palavra de Deus. Ela está dizendo para você: eu deixei o direito para vocês de filhos. Ela está dizendo: eu já abençoei a vida de vocês. Eu já tenho a autoridade que vocês precisam como filhos para viver, para ordenar a terra que dê o seu fruto. Vocês pertencem ao reino dos céus. Quando foram constituídos filhos, a autoridade dos céus, das regiões celestiais. Você é um ser espiritual que Deus chamou para habitar com Ele no Espírito, para reinar com Ele também no Espírito. E se somos espirituais, criados por Deus, espirituais, Ele nos chamou para reinar com Ele no que é espiritual, por que eu vou deixar as minhas emoções falarem mais altos? Que são conceitos humanos as minhas emoções, são nossos sentimentos as emoções, o sentir dos pensamentos. Não deixe os sentimentos falar mais alto,
Busque o Espírito de Deus. Busque orar e silenciar, talvez diante da situação, até que a sua percepção humana sobre aquela situação venha realmente a palavra de Deus a respeito. E virá. Se você orar antes de tomar decisões sobre problemas, pode ter certeza que o Espírito vai liberar uma palavra no seu coração. Uma certeza do que ele vai fazer, ou de como você precisa enxergar aquilo, ou se comportar, para que ele possa te dar a resposta, a vitória, o poder venha operar ao seu favor. Então o posicionamento é fundamental. E um dos posicionamentos que nós falamos que você não pode esquecer, que é como uma arma poderosa, cujas munições é a redenção, a remissão, a reconciliação e a restauração. Isso é o resumo que nós damos para a graça. A graça de Cristo. A graça representa o favor de Deus. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia. Ele te deu o Espírito Santo para vir ao seu encontro e habitar em você e vir sobre você também, para operar maravilhas. E a graça foi que possibilitou, a graça, quer dizer, o favor de Deus, foi que possibilitou que você viver isso. Ele trouxe redenção. Está pago. Não, mas eu não sou culpado, eu não sou digno desse amor de Deus. Eu não sou digno porque o meu pecado foi muito. Eu fiz, eu matei, ou eu fiz, eu tirei, eu roubei. Não importa. A graça te libertou da dívida. Deus não quer pessoas culpadas servindo a Ele, porque a culpa traz o peso, e o peso que a culpa traz é o medo, que acaba paralisando a vida da pessoa. Então não se deixe se dominar. Você foi chamado para ser filho, não escravo do medo. Então resista. A sua posição na graça é fundamental, não deixe ninguém roubar isso. Jesus já me perdoou, Ele derramou o seu sangue na cruz para o perdão dos meus pecados. E isso é uma coisa que Deus decidiu, e ponto. Não se trata de mérito, se você mereceu ou não. Ele só disse, pela fé, aqueles que creem em Jesus terão perdão dos seus pecados. É uma decisão de Deus, e a decisão que Ele espera de você é o crer, para que você receba o perdão. Então não precise sentir devedor a Deus de alguma coisa, porque Ele já perdoou, Ele te resgatou. O inimigo disse, ele me deve, porque ele entregou para mim os seus domínios, as áreas da sua vida, ele deixou-me dominar as suas áreas. E Jesus diz, não, está aqui pago. Meu sangue foi derramado na cruz e já está pago. Ele não te deve mais nada, devolve, a bênção será sobre ele, e tudo que você reteve eu estou abençoando. Então foi pago, você não precisa se importar, ficar preocupado com o seu passado, ou com o que o diabo fez na sua vida no passado. Você tem que se preocupar com a sua nova vida em Cristo, em permanecer posicionado e exercer a sua autoridade. E a graça te deu essa condição. E a primeira condição que ela te deu foi o perdão. Tirou a culpa, você não deve. Deus te aceitou, te amou da forma que você é e da forma que você está, para que Ele possa habitar. Mas para que Ele possa habitar, você tem que permanecer na luz, permanecer naquilo que agrada a Ele, que é a prática do bem, do que é correto, do que é honesto, do que é certo. Estar na presença dEle em obediência, para que Ele possa habitar em você, porque Deus é luz. Ele não pode habitar em quem quer viver na escravidão, quem quer habitar na escuridão. Ele habita em quem quer ter a luz e viver a luz. Amém? Alguém decidiu estar na escuridão? Alguém quer viver na vida de trevas? E a palavra trevas é principalmente sem conhecimento, uma vida destruída por não conhecer a Deus. Não acredito que não. Então, se você conheceu a palavra de Deus e você decidiu estar na luz, então permaneça na luz, porque o seu desafio maior vai ser permanecer nesta luz, nessa direção que Deus deu à sua vida pela sua palavra. E para permanecer, você tem que entender a importância da graça de Cristo. Ele te deu redenção. Sabe que a redenção, nota promissória. É como a redenção, mas são notas promissórias, né? O inimigo não se dá por perdida a sua alma. Ah, ela é filha de Deus, mas ela mentiu hoje ao que ela falou para o seu patrão. Ele não está aqui. Talvez
Aí ela desmentiu, e o inimigo vai diante de Deus às vezes e diz assim: olha lá o crentinho, olha lá o pastorzinho, olha lá o servo, dizendo as coisas contrárias. Ele gosta um pouco de mentir, ele gosta um pouco de fazer o mal, de odiar as pessoas. Olha lá o que ele está fazendo. Sabe o que é isso quando você pega e acha que está tudo certo? Você está tirando uma nota promissória para o diabo. Você está dizendo: toma. E ele pega de novo: muito obrigado. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma experiência com uma visão espiritual que eu tive uma vez com uma pessoa. E nós orávamos. E por uma situação que ela estava em pecado, e nós orávamos: Senhor, perdoa os seus pecados, perdoa por isso que ela disse: eu acabei de fazer algo errado, e eu preciso do perdão de Deus. E nós oramos naquele momento. Eu disse: não importa o que você fez, o que importa é que você está fazendo a coisa certa. Eu tomando a decisão de corrigir isso hoje. E quando eu orei, aí uma irmã que estava ao meu lado teve uma visão espiritual. E a visão, sabe qual foi? Quando nós orávamos, ela viu eu e ele orando. E de repente saiu uma pessoa do lado dele, um demônio, e correu em direção ao corredor. E ela viu aquele vulto correndo, e uma pessoa, na figura de uma pessoa, e correu para dentro de um túnel. E quando ele foi até o túnel, de uma mesa redonda, e muitos ali lhe aguardavam. E ele correndo, ele disse: conseguimos. Eu consegui fazer ele pecar. E quando ele olhava para trás e via ele ajoelhando junto comigo, ele voltava correndo e dizia: não é possível que ele de novo se ajoelhou, de novo ele está orando pelo seu pecado. E naquele momento que ele tentou voltar para ir de encontro àquele jovem que estava orando, então a mão de Deus veio e pediu ele e disse: aqui você não vai produzir mais nada. Sabe por quê? Porque no momento que eu orei com aquele jovem, isso é figura, revelação de profeta, é figura. É Deus mostrando revelações de como é o agir no mundo espiritual para vocês tentarem entender. Então os demônios voltam correndo, ele não é possível, ele se arrependeu. E quando a pessoa há um arrependimento sincero, a nota promissória é rasgada. Por isso Deus falou: você não vai tocar mais nele, porque ele se arrependeu dos seus pecados. E por ele ter se arrependido, ele não te deve mais nada no presente. Então remir é fazer com que você não tenha dívida com o inimigo por causa dos seus erros, pela sua natureza que ainda tende ao pecado. O que te faz permanecer na luz é a tua vida no caminho na cruz de renúncia e de arrependimento. Então sempre, se você quer andar com Cristo, é sempre renunciando. Jesus disse: aquele que quer vir comigo, tome a sua cruz, siga-me e renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e renuncie. A renúncia tem que fazer da sua parte da sua vida no caminho da cruz, como um arrependimento. A renúncia tem a tratar com os seus desejos, com a sua vontade. A renúncia é antes de acontecer. Quando você vai fazer algo, pense em algo que é pecado, que não é bom você fazer, e você já diz: não, não vou fazer. Ou se eu fiz, não vou fazer de novo. Isso é renúncia. Agora o arrependimento é quando você faz, e aí você tem que parar com aquilo, ou então desfazer aquilo que você fez de errado. Pedir perdão às vezes para aquela pessoa, ou então ir de encontro àquilo, entregar, ou devolver, ou fazer algo para mostrar que você não quer mais cometer erros. Isso é arrependimento. Então sua posição é na graça, e a graça trouxe, se você está arrependido, está redimido e foi remido pelo sangue de Jesus, ela te trouxe a reconciliação com Deus. Você está com Deus. Ele te aceitou, te abraçou, te deu vestes novas. Nós falamos de um príncipe que você não tem como exercer a sua autoridade sem as suas vestes reais. Ninguém te respeita sem vestes reais. Se você é um rei, é um príncipe, é necessário você estar vestido com as suas vestes reais. Senão as pessoas vão achar que você é pessoa comum. E no mundo espiritual, o inimigo não difere. Se a pessoa está sem vestes reais, a qual Jesus nos deu as vestes novas, reais, Ele não vai nos reconhecer a nossa autoridade. Ele vai teimar em combater, em resistir à sua vida e aprisionar a sua vida. Então você precisa se posicionar.
Põe as suas vestes reais, lavadas pelo sangue de Jesus. Assuma a sua posição de filho, que é o trono, que você tem que se assentar junto com Cristo, no mundo espiritual, assumir a sua posição, o seu compromisso com a aliança, de ser filho de Deus, de praticar aquilo que a palavra de Deus te instrui a fazer. Então você está bem posicionado. Então essas coisas que eu vim falando, esse mês inteiro, é para o propósito do ano. Tem a ver com virar o cativeiro. Então virar o cativeiro não é só dizer, e Deus virou o meu cativeiro e me deu em dobro tudo que eu tinha. É maravilhoso, as pessoas levantam do banco e dizem, amém, glória a Deus, que bom, maravilhoso isso. Nós começamos a ver no processo das ministrações que é uma questão de posicionamento, é uma questão de vida espiritual, de posicionamento na sua vida espiritual. É assim que as liberações de Deus vêm. É assim que Deus mostra o seu poder e reverte o seu cativeiro, e quebra as correntes do inimigo, e faz com que a sua vida que estava maldita, a área da sua vida se torne uma bênção. Mas depende de uma decisão sua, de um posicionamento seu. Amém? Glória a Deus. Abre em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. O que é a sua autoridade? Minha posição em Cristo é filho. E a Bíblia diz que Ele te deu a autoridade espiritual. Ele disse, veio para o que é dos seus e os seus não receberam. Mas todos os que o receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando diz o poder de serem feitos, é a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Ele deu o poder, a autoridade. Quer dizer que você pode fazer algumas coisas que Ele já delegou a você para fazer. Ele já te deu o nome dele, o poder dele para você fazer. Então, o que é a minha autoridade? Romanos 13 diz assim, 13:1. Obedeçam a autoridade em todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. As que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Então, o que é a minha autoridade? A minha autoridade é aquilo que alguém delega. O que é ter autoridade? A autoridade só pode se ter quando alguém delega a você. Você é uma autoridade quando alguém te constitui. E a Bíblia diz que Deus abençoou para que houvesse autoridade na terra, porém com o seu propósito. Mas os homens hoje governam com autoridade que muitas vezes é contra o propósito de Deus. Quando o homem sai do propósito de Deus com a sua autoridade, Deus não tem nada a ver com isso. Sabe o que Deus fala? Vocês escolheram o rei errado. Escolheram os líderes errados para as suas vidas. Mas Ele permitiu a autoridade. Quando diz que a autoridade é delegar às pessoas o poder de fazerem algo por você. Então toda a autoridade em Romanos 13 está dizendo foi delegada por Deus. Nenhuma autoridade veio sem o consentimento de Deus. Somente a autoridade de Deus é soberana. E Ele exerce a autoridade sobre todas as autoridades da terra. A palavra final sempre vem de Deus. Mas a sua autoridade, ela veio porque alguém te delegou. A tua autoridade espiritual, eu digo, no seu trabalho, a sua autoridade seja mesmo como funcionário, você só exerce aquela função porque alguém te delegou para fazer aquilo. Só exerce a sua autoridade como líder porque alguém te delegou aquela autoridade para fazer como líder. Assim como Deus te deu a sua autoridade espiritual em Cristo Jesus. Foi Jesus que delegou a você a autoridade como filho. Ele disse, serão filhos a todos que me receberam e creram em meu nome, eu estou lhe dando a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nossa autoridade espiritual vem pela fé no nome de Jesus. Foi dada, foi delegada por Jesus. Abra em Marcos 16:17. Que diz assim, aos que creem será dado o poder de fazerem estes milagres. Ao que Jesus disse sobre a autoridade que Ele delegou a você. Ele permitiu a você exercer a autoridade. Ele disse, aos que creem será dado o poder para fazer esses milagres.
expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. O poder de fazer esses milagres, expulsar demônios e demônios pelo poder do meu nome e falar em línguas. A nossa autoridade espiritual vem pelo ato da fé no nome de Jesus. Então quem delegou a autoridade a você foi Jesus. E ele disse que é em seu nome, aos que creem será dado o poder de fazer um milagre, de expulsar demônios pelo poder, repete comigo, pelo poder do meu nome. Marcos 16, 17. Então diga comigo, a minha autoridade foi delegada pelo nome de Jesus. É no nome de Jesus que a minha autoridade espiritual é exercida. Glória a Deus. Vou fazer uma outra pergunta. Como devo exercer a minha autoridade espiritual? Você agora sabe que a sua autoridade, ela veio pelo nome de Jesus. E é no nome de Jesus que você exerce a sua autoridade. Abre em Colossenses 3,17. Está dizendo: em tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor, e por meio dele agradeçam a Deus Pai. Ele está dizendo que tudo que você fizer tem que estar baseado na sua confissão de fé, na sua confiança em Deus, usando sempre o nome poderoso de Jesus. Em tudo que fizer, façam em nome do Senhor Jesus. Em João capítulo 14, versículo 12, está dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem, versículo 13 de João 14, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem no meu nome. Repete comigo: eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Está no Testamento. Você viu João 14, 12? Está escrito no Testamento. Ele te deu autoridade em seu nome para pedir qualquer coisa. Ele disse: eu afirmo que isso é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e ainda maiores. A sua autoridade, ela é exercida quando você conhece o nome de Jesus e conhece o poder que há no nome de Jesus. Ao nome de Jesus, como nós lemos no domingo passado, foi sujeitada toda a autoridade, seja ela espiritual, seja ela humana, seja ela o que for, foi sujeito ao poder de Cristo. Então a sua autoridade era exercida, não é porque você é mais bonitinho, não é porque você é pastor, ou porque você é profeta, ou porque você é isso ou aquilo. Você exerce a autoridade no mundo espiritual pela fé que você tem, pela visão da fé que você tem sobre o nome de Jesus. Se você crê no poder que há nesse nome, que todas as forças do universo estão sujeitas a esse nome, que tudo que rege em torno da sua vida está debaixo, sujeito a esse nome, então você vai exercer a sua autoridade, porque você vai orar, porque você vai ordenar a sua bênção neste nome. Então não é porque você é espiritual, você é super espiritual, ou porque tem uma posição dentro da igreja, mas é porque você está convicto da sua fé, do poder que este nome de Jesus pode operar no seu favor. É pelo nome de Jesus que somos salvos, é pelo poder do nome de Jesus que somos curados, libertos, restaurados, somos redimidos. É o nome de Jesus que te traz a salvação. E é neste nome que você tem que crer, que você tem que orar, que você tem que ordenar a sua bênção. Lembre-se desse testamento, está escrito em João 14, está dizendo lá: eu te dei autoridade, e você pode fazer coisas maiores.
Se você acha que foi grande coisa que Jesus fez, ao tirar uma moeda da boca de um peixe, ao multiplicar os peixes, a fazer isso, ou milagres, doenças, então saiba que ele diz ainda coisa maior do que essas, vocês podem fazer. É o que está dizendo o testamento, irmãos. Como que eu posso usar exercer a minha autoridade? Através do nome de Jesus, não é através de outra coisa, é o poder do nome de Jesus, mas é o poder da fé do nome de Jesus. Aí que eu digo que às vezes está a diferença. A sua convicção talvez é diferente da minha. Talvez a convicção de fé mude de pessoa para pessoa. Talvez a diferença de ver esse nome operando o poder que ele tem é a sua convicção de fé. A minha convicção de fé, talvez em algumas coisas, ou bastante coisa, é suficiente para mover montanhas, para mover coisas e fazer acontecer, porque eu creio no poder desse nome. E você precisa aumentar a sua confiança nesse nome de Jesus, nesse poder que opera. É um nome que está sobre todos os nomes, a Bíblia diz. E você está tendo posse desse nome, porque Ele te deu esse nome. Ele te ungiu com o Espírito Santo e disse: eu estou te dando um poder, uma procuração. Pode assumir a posição de filho e ordenar a bênção com fé, e você vai viver aquilo que Deus preparou para você. Amém. Glória a Deus. Então use o nome de Jesus, use para ordenar a sua bênção, use para viver uma vida abençoada, use para ser abençoador, não só na sua vida, mas para que as pessoas vivam bênçãos de Deus através das suas orações. Quando a gente ora por alguém que ele é curado, alguém que está desempregado e consegue emprego, nós estamos sendo um abençoador. Quando a gente ora por nós, pelo nome de Jesus, e recebemos emprego, respostas de finanças, somos abençoados. Mas quando oramos pelas pessoas, intercedemos por coisas que precisam ser mudadas, e elas mudam e são abençoadas, as pessoas, a nação, nós somos abençoadores. Saímos de uma posição de abençoado e nos tornamos abençoadores. Por isso, mais do que vencedores, somos mais do que abençoados, porque temos autoridade para abençoar através do nome poderoso de Jesus na sua boca. Em nome de Jesus. E tudo que você fizer com esse nome, que seja para ser abençoado e para ser um abençoador e para glorificar a Deus com tudo que você fizer. Não faça as coisas para se achar espiritual. Não use a sua autoridade para dizer: olha como eu sou profeta, olha como eu sou pastor, olha como eu sou demais. Que isso é o pior engano que você comete na sua vida. Você vai cair rapidamente em confusões espirituais e mentais às vezes, porque Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa blasfemar, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então tudo que nós fizermos para viver uma vida abençoada é para a glória de Deus. Tudo que eu fizer para que as pessoas sejam abençoadas é para a glória de Deus, que Ele seja louvado. Tudo que eu fizer, que eu tive receber de Deus como um poder para operar através do nome de Jesus, que sejam os seus sentimentos para a glória de Deus. Porque Deus não te dá poder para você se glorificar, mas para glorificar a Ele como soberano que Ele é. Amém? Glória a Deus. Use a sua autoridade espiritual com a certeza do seu posicionamento de fé como filho de Deus. Lá em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 está dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha a tua autoridade. Edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois na terra será ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado nos céus. Ele está dizendo sobre que Pedro era um discípulo, e você também é discípulo. Pedro se tornou filho de Deus porque creu em Jesus, e você também se tornou filho de Deus porque creu em Jesus. E ele está dizendo: é sobre ti que eu firmo a minha igreja na terra. E quando nós nos juntamos como igrejas na igreja, nós estamos fazendo parte de um corpo, de uma igreja universal de Cristo, que a Bíblia diz que é o corpo de Cristo, a qual Ele é o cabeça. Então ele está dizendo: eu vou fortalecer a minha igreja.
através de você que é a igreja, Pedro, e através de você como igreja, seja a nossa irmã Vanessa, o César, seja a Lucinete, o Hernani, seja quem for que crê no nome de Jesus, é sobre esta igreja que eu vou fortalecer a minha igreja, que eu vou manifestar o poder que ela tem na terra. Ele disse, as portas, olha lá, Mateus 18, 16, 18, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Há um poder no nome de Jesus que ninguém pode deter-nos. E você, esta igreja, que nem a porta do inferno vai poder ficar fechada, impedir que você entre e resgate aquilo que é seu. Dar-te-ei, ele disse, as chaves do reino dos céus. E aqui vem o poder do nome de Jesus, te demonstrando aquilo que você pode fazer sobre essa terra. Quando ele diz o reino dos céus, é o poder espiritual que rege a área celestial sobre os domínios da terra. Não é lá no trono de Deus. Não se trata do reino, do domínio de Deus, mas se trata do exercício da autoridade espiritual constituída por Jesus com os seus anjos para operar sobre a terra. Os reinos celestiais, o reino que está nos céus, o reino preparado por Cristo, a vida espiritual que Ele deu para você exercer a autoridade. E Ele disse, eu estou dando a vocês uma chave. Essa chave, ela pode abrir e fechar. Ele não está dizendo isso? É uma chave que pode ligar, uma chave que pode desligar, uma chave que pode liberar, ou uma chave que pode proibir. É uma chave poderosa. E essa chave está na mão da igreja, está na boca da igreja de Cristo. É o nome poderoso de Jesus. É o poder da fé, da visão da fé, no nome poderoso de Jesus. E com esta chave, as portas do inferno não podem reter. Porque todas as vezes que Satanás tenta emendar a cela do seu cativeiro, imagina que aqui está uma cela e você coloca as suas coisas presas atrás dessa cela. A porta da cela, como nós falamos, está quebrada. Então Satanás não pode trancá-la mais. Mas há uma escuridão ali e ele coloca coisas da sua vida ali dentro. Por isso que ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja não vai ter medo de ir de encontro ao que está no escuro, que o inimigo possa ter tocado e tirar do escuro e colocar na luz. É como você faz com a sua vida, com as áreas da sua vida. Tira da escuridão, do domínio das trevas, do pecado e coloca na luz. Você manifesta a bênção. E também as pessoas, quando você fala de Jesus e elas creem, são libertas de demônios, de enfermidades, você tira ela das trevas e coloca na luz. Isso é quebrar as portas do inferno. Eles insistem em fechá-las, em fazer com que você não passe para o outro lado para resgatar, exercer a sua autoridade. Então o inimigo diz, você perdeu um ponto, deixa para lá isso. Você não precisa se importar com as suas finanças, que está atrapalhada, que está numa miséria. Deixa para lá, a sua vida sempre foi assim, foi embaraçada, foi presa. Não, a Bíblia diz, sobre a igreja, contra a igreja, as portas do inferno não podem reter, não pode deter aquilo que Deus te deu. Então você vai em nome de Jesus, em oração, em exercício de fé, seja qual for a forma de oferta, de jejum, de oração, você vai entrar com a autoridade no nome de Jesus e dizer, isso aqui é meu, é Deus que me deu para viver, é bênção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre os meus negócios, e você determina no nome de Jesus. É a chave que abre portas, que o inimigo não pode reter o que é seu. Ele não tem esse poder. E Jesus já tirou esse poder de domínio dele sobre o povo de Deus. Você é a igreja que Satanás perdeu o domínio. Não disse aqui que redenção é dívida paga. Ele não tem poder sobre você. Então você tem que tirar a sua vida de miséria. Você tem que tirar aquilo que está preso pelo poder da oração no nome de Jesus. Tudo que você fizer, faça no nome de Jesus. E abençoe a sua vida, seja uma vida abençoada. E não só a vida abençoada, viva uma vida como um abençoador.
aquele que fala do que Deus faz na sua vida e que leva pessoas a conhecer o poder que opera através do nome de Jesus, a orar por ela e ver a vida dela de perto, e ver coisas acontecer na vida das pessoas, e elas testemunhando que conheceram a Deus e que têm visto Deus porque você tem orado, porque a igreja tem orado por ela. Exercite a sua autoridade. Há uma chave nas suas mãos. Esse é o poder do nome de Jesus. Agora ele diz: é você quem liga e desliga. Você quer andar com o carro, mas não liga o carro. Quer empurrar o carro. Quer dar uma forcinha para Deus, é isso. Você quer andar com o carro desligado? Desligado ele, fica mais fácil. Satanás diz, mas não é dessa forma. Não é de qualquer jeito que você tem as coisas de Deus. Não é com dúvida, com questionamento. Não é que achando que vai dar um jeitinho. Você tem que depender de Deus. Você tem que orar e depender da ação, do poder do Espírito de Deus. Você tem que saber esperar e saber quando agir. Ele vai te dizer o tempo e a forma de agir. Ele está pronto para fazer isso. Porque o Espírito Santo veio para isso, para guiar a sua vida e lhe ensinar a usar a sua autoridade no tempo oportuno, no tempo certo. Espere. Aquieta-te, minha alma, diante dos problemas. E começa a aprender a esperar em Deus. E quando Deus falar é agora, assim como a irmã sentiu, eu preciso falar isso. Então o Espírito instiga você, ore e ordene agora. Então você levanta na sua casa, como eu me levanto às vezes, e isso aqui é meu. Em nome de Jesus você não vai prender mais. Solte. E solta. Ela tomou um susto com o telefone quando eu testemunhei. E Satanás, solta agora esse telefone, e onde está o outro espírito, solta o telefone daquele homem, porque nós vamos fechar hoje esse negócio. Deus falou que era hoje, e o cara estava me enrolando para ligar. Aí você fala, é uma coisa física, mas a autoridade é espiritual. Foi eu dizer em nome de Jesus, amém. O telefone tocou, ela até se assustou, até repreendeu em nome de Jesus. Pensou que era demônio. Aí tocou o telefone. E o cara disse, olha, me desculpa por ter demorado, mas eu estou fechando o negócio, tá? Quer dizer, por que depois que eu orei? Porque há momentos que a nossa alma tem que se calar, as emoções não falar mais alto que o Espírito Santo, e há momentos que nós temos que fazer uso dessa chave, e a chave que abre e fecha na vida espiritual do crente é o poder do nome de Jesus, e é nesse nome que você tem que crer nesse poder. Tem um poder. Tem uma unção, você quer que eu desenhe mais ou menos? Então tem uma fumaça, uma nuvem de glória, uma nuvem. Imagina quando você ora, você está lançando nuvem, lançando fumaça para você conseguir entender. Convicção de que o poder está sendo liberado e aquilo vai com um propósito específico. Você está orando com a fé específica pela visão da fé. Eu não estou mandando esta unção para a direita, nem para a esquerda. Eu estou mandando para o oeste, e é para lá que ela vai, ou para o leste, noroeste. Você tem que ser específico. Orar a Deus com convicção, com visão de fé. Se é para o sul, se é para as finanças, você tem direção e ordenar a sua bênção. E dizer, vai dar agora. Quando o Espírito falar no seu espírito, vai, é porque vai. E quando alguém entra em concordância com você, piorou para o diabo. Porque onde 2 ou 3 concordarem, ali estará o Espírito de Cristo. E o Espírito dele vai selar a concordância. O poder já está aprovado e liberado para ir a favor. E quando você concorda com alguém em oração, seja quem for ao seu lado, seja o irmão, seja o seu esposo, aquele que crê em Jesus, seja o seu pastor, seja quem for que tem fé, você vai ter um poder ainda mais convicto, selado e direcionado para a sua bênção. Desta chave ninguém pode impedir. Quando você usa essa chave do poder do nome de Jesus, não há demônios, não há força nessa terra que possa resistir, que possa impedir. Por isso que Jesus disse, sobre esta pedra eu vou edificar. É sobre a tua vida, é sobre a sua posição de filho que eu vou edificar a minha igreja, que eu vou fortalecer, que eu vou ministrar aquilo que eu quero ministrar, trazer à existência aquilo que eu quero trazer. Então, em nome de Jesus, irmão, exerça o seu domínio, use as chaves que foram lhe dadas pela fé, pelo poderoso nome de Jesus.
Use o seu domínio com autoridade, pelo nome, no nome de Jesus, para ligar, desligar, prender, desprender, para autorizar ou desautorizar. Por isso algumas pessoas falam, está amarrado, mas brincam. Mas na verdade, quando você fala estar amarrado, você está impedindo alguma coisa a agir. As pessoas associam essa questão de estar amarrado, é o verdadeiro significado também da chave que liga e desliga. É que o nome de Jesus impede ou desimpede coisas. Impede quando é um mal que quer construir algo. Aí você usa o nome de diabo aqui, não. Você não entra nesta casa. Aí é onde você vê testemunhos por aí, de feiticeiros que falam, ó, naquela casa daquele cara, ninguém consegue entrar. Mas por que eu pago? Eu fiz a macumba aqui, eu fiz o que tinha que fazer. Aí você ouve testemunho de pessoas dizendo, não, mas lá não dá, pede para qualquer outro lugar, porque lá há o nome poderoso de Jesus, lá há um sangue marcado na vida daquela pessoa, e demônios não podem nem chegar no portão sequer, porque é rodeado dos anjos do Senhor, é rodeado do poder de Deus, e quando ele chega diante da pessoa, a pessoa olha para ele e diz, em nome de Jesus, ele foge. É a chave que liga, a chave que impede o diabo, que impede as coisas más, as coisas destrutivas na sua vida serem impedidas. Então quando eu desamarro alguma coisa ou amarro, eu estou usando a chave, eu estou impedindo ou autorizando que aquilo se mova ou deixe de se mover, quando é destrutivo na minha vida. Então ouça bem a palavra do Senhor, que está falando ao seu respeito, mas faça tudo para ser um abençoado e abençoador. Não se importe apenas em usar o poder do nome de Jesus para a sua vida ser abençoada, mas seja abençoada e seja também um abençoador. Ore pelas nações, ore pelas pessoas, ore pela salvação, pela libertação das pessoas. Exerça a sua autoridade também para ser um abençoador. Vamos estar finalizando. Colossenses 3:10. Quem puder, abra. Quando fizermos por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Colossenses 3:10. Quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. Ser abençoado e ser também um abençoador. Esse é o propósito de Deus. Faça tudo para que Deus seja glorificado. Se é milagre na sua vida, que haja em nome de Jesus. Mas se há necessidade na vida das pessoas, orem pelas pessoas, porque Deus quer se manifestar a ela, para que o nome de Jesus também seja glorificado. Quando você ora por você, você é abençoado. Mas quando você ora pelas pessoas, você se torna um abençoador. E a Bíblia diz que a unção veio em dobro para Jó, para fazê-lo prosperar. Qual foi o momento que lá em Jó 42:10 estava dizendo? Quando Jó orava pelos seus amigos, então Deus veio e virou o seu cativeiro e lhe deu em dobro tudo o que tinha. É quando nós nos tornamos um abençoador, agrada muito o coração de Deus. Então quando você exercita a sua autoridade para abençoar, é direito de filho, mas quando você se torna um abençoador, é uma graça de Deus, é uma coisa que agrada a Deus. E a unção de Deus muitas vezes se dobra, traz milagres poderosos, não só para a vida da pessoa, como atrai a bênção para a sua vida cada vez maior. Amém? Não seja só abençoado, seja um abençoador. Eu gostaria de falar com você essas coisas. Então essa é a autoridade do Filho. Se vai fazer alguma coisa, use a chave. A chave é o nome de Jesus. Ligue e desligue pelo poder da oração no nome de Jesus. Creia no poder desse nome. Agora eu vou falar algo para você sobre ser abençoado e ser um abençoador. Gênesis capítulo 12:2. Ele diz assim para Abraão, Deus dizendo para Abraão, esse foi o primeiro domínio de Abraão, quando ele é abençoado. E quando ele se torna um abençoador, é o segundo domínio. Então Gênesis 12:2 está dizendo, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu se um
uma bênção. Vamos ler de novo Gênesis capítulo 12, versículo 2, em uma outra versão. Farei de você o pai de uma grande nação, abençoarei você e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitas pessoas. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e por ser o intermédio, serão abençoados todos os povos da terra. Primeiro ele disse para Abraão: você será pai de uma nação. Isso significava a bênção que Deus tinha para Abraão. A mulher dele era estéril. Ele não tinha condição de ter filho. Como Deus disse, você vai ser isso. A chave estava ligada, liberada. O poder de Deus estava liberado para Abraão. Quer dizer, seria ser pai, era uma coisa que era uma bênção para ele. Então ele estava sendo abençoado, à medida que Deus disse para ele: farei de você pai de uma grande nação. Ele estava dizendo sobre a bênção na vida de Abraão. Era o sonho dele ter um filho. Então ele disse: já que ele vai me dar uma nação, é porque você é abençoado primeiro por ter um filho. E o filho de Abraão depois dele, mesmo sendo a sua esposa estéril. Então depois ele disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Essa é a chave, a bênção, a unção que está sobre você. Não há quem possa deter ou impedir aquilo que Deus abençoou na sua vida. Então que Jesus já te abençoou como filho, no nome dele, então ninguém pode tirar isso. E se o diabo tentar contra a tua vida para colocar em maldição na tua vida, em problemas financeiros na tua vida, você tem a autoridade de Deus para abençoar, para que aqueles que amaldiçoem sejam amaldiçoados, fujam, não tenham sucesso nas suas tramas, nos seus projetos contra você. Aí vem a vida de um abençoador. Aí ele disse: por ser o intermédio, Abraão, eu vou fazer você uma grande bênção. E por ser intermédio, no versículo 2, por intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Ali começou a visão de Abraão sobre o propósito de Deus, que era maior do que ele ser abençoado com o filho. Ela trazer a bênção sobre todas as nações, sobre todas as famílias. E qual é a bênção que ele ia trazer? Jesus nascendo como descendente de Abraão. De Jesus, da descendência de Abraão, Jesus viria. E Jesus iria mudar a história de todas as nações. A bênção seria completa não só para a vida dele. Então o propósito de Deus não era apenas dar o filho, mas tornar as nações abençoadas em Cristo Jesus. Então ele te deu o poder de ser um abençoador, como ele deu o poder a Abraão de ter um filho e mais filhos, e tornar as pessoas abençoadas por causa da fé. Porque Abraão teve fé, e por isso ele viveu a bênção do Senhor. Deus tinha um propósito maior na vida de Abraão, e por isso Deus o abençoou. Mas o propósito maior como abençoador se tornou quando ele creu que Deus o constituiu para não ter um filho apenas, mas para ter uma nação. Deus deu uma visão ainda maior para ele. Meu plano, Abraão, não é só com você, não é se tornar apenas a sua vida uma bênção, mas que você seja um abençoador. O segundo domínio do Abraão era este, de ser um abençoador, porque da descendência dele iria nascer a descendência que era Jesus, viria nessas gerações para abençoar toda a família e todas as nossas vidas como hoje, pelo seu nome. Glória a Deus. Abra para finalizar em Gênesis 14, 18. Qual foi o ato de fé que tornou Abraão abençoado e abençoador? Um ato específico. Ele simplesmente olhou e disse: vou dar esse ventilador para Deus. Como isso significasse alguma coisa para Deus. Como dinheiro, como bem significasse alguma coisa para Deus. Deus não precisa de nada que é seu. Deus não precisa do seu carro, nem da sua casa, nem de nada que você tem. Que você morre e vai nu para o cemitério. E fica tudo aí. E é tudo de Deus. E Ele sabe que é dele. Tudo que temos, que possuímos e que somos, vem de Deus. Está escrito, está aí no envelope de oferta. Vem de Deus, das mãos de Deus. Então nada, o que para ele significa nada?
Mas há uma coisa que agrada a Ele, é quando parte de um coração voluntário na oferta, seja o que for. E a primeira oferta que agrada a Deus é a sua vida voltada, é a sua vida na presença dEle. E se você resolver voluntariamente oferecer outras coisas, aí é uma decisão sua e com Deus. E que se Deus pôs no seu coração, só digo isso, não desobedeça, porque você vai deixar de ser abençoado em algumas coisas. Às vezes Ele quer te abençoar, mas Ele quer ver o coração disposto. E Abraão era abençoado, mas quando ele abriu o coração para abençoar aquele sacerdote aquele dia, abençoar aquela pessoa aquele dia, então a unção de Deus tomou conta. E a história vai dizendo que a vida de Abraão foi bênção sobre bênção. Então não seja apenas uma vida abençoada, mas seja um abençoador, um produtor de riquezas. É essa visão que eu quero que traga para você. Use a sua autoridade, o nome de Jesus é a sua autoridade, para ser abençoado. Mas não se esqueça que o propósito de Deus é bem maior do que você apenas ser abençoado, ter o seu carro do ano, ou o emprego que você espera. Deus quer que você se torne um abençoador. Cada vez que você oferece, ajuda as pessoas, abençoa as pessoas, abençoa as coisas que é do interesse de Deus, você se torna cada vez mais próspero, porque Deus se agrada e Ele manda nuvens e mais unção de bênção sobre vocês, sobre nossas vidas. Amém? Então diga comigo, em nome de Jesus, que eu não seja apenas abençoado, mas que eu me torne um abençoador, usando o nome poderoso de Jesus para ligar e desligar aquilo que Deus espera que eu viva na terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, né? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos agora. Eu quero essa página pela sua saúde. Mas eu tenho que falar, às vezes é escrito mesmo, não tem como. Está aqui de dentro, fluindo minhas coisas, e eu preciso escrevê-las. Mas tem coisas que não precisam, mas tem coisas que eu preciso. Então você escutou essa palavra, vai estar gravado. Aqueles que não vieram, falem para ouvir. Se você não entendeu direito, ouça, está lá no canal da igreja, no canal Centro de Oração. E o canal não é para dar like, essas coisinhas que inventam por aí. Não precisa nada disso. O propósito é você ouvir. É que você, quando perde o culto, ouça lá no canal que está sendo ministrado aqui, para você não perder a visão que você deve ter junto com o seu pastor, que Deus constituiu nesse lugar, para andar juntos na mesma visão de fé, para que Deus possa operar na minha vida e operar também na vida de vocês o que Ele quer. Aí vocês ouçam e façam o uso, procurem absorver aquilo que é bom, mas o Espírito está falando com você aqui. Então é uma bênção poder estarmos juntos e ouvir Deus falar com você. Há um terço eu falo, e outro terço eu não sei, eu não preparo nada. Simplesmente vem por metade, 50%, outro 50%. É o Espírito falando conosco. Amém? Isso é que é maravilhoso. É por isso que eu agradeço a Deus, que Ele tem falado conosco. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que está em nós. Obrigado, Senhor, porque nós precisamos usar a nossa autoridade. E se alguém não sabia como usar, hoje ele sabe que o nome de Jesus está ao seu favor. Pai, que ele não se intimide com o diabo, que ele não se intimide com as situações contrárias, as coisas adversas, os problemas, as dívidas, as coisas que estão presas, mas que ele se posicione como filho e saiba que foi perdoado os seus pecados, e ele não deve nada mais aos demônios, nem às pessoas que lhe cobram. Senhor, que ele ordene a bênção, que em nome de Jesus venha os recursos, que os poços se encham, assim como se encheu na vida de Abraão, de Isaac, que seja esta mesma bênção que foi liberada pela fé de Abraão, seja liberada também pela nossa fé, no poderoso nome de Jesus, e que venha a unção de liberações, aquilo que estava preso será liberado, e o irmão e a irmã
Venha viver por essa semana, por esses meses, ó Deus, milagres poderosos, porque eu ordeno, porque ela ordena em nome de Jesus como igreja, que seja liberado. Nós ligamos aqui na terra e ordenamos que seja liberado a sua vida, as suas finanças, seja liberada a sua vida familiar, sentimental, a sua vida com filhos, a sua vida em nome de Jesus social, a sua vida na saúde, todas as áreas da sua vida sejam liberadas a unção que cura, que liberta, a unção que traz poderosos milagres, e você possa glorificar a Deus, e ser abençoado, e ser também um abençoador, que você ore a Deus, por aqueles que precisam da sua oração, que você ordene a bênção, ore pelos propósitos de Deus, pelas igrejas na terra, que o Senhor venha cumprir a sua vontade sobre as suas igrejas, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.